Vamos deixar de ser aquele médico passivo que eu falei, vamos ser médicos ativos, tá? Apesar de que nos estágios bem iniciais, às vezes, do ceratocone, o exame físico ele é pobre, não revela muita coisa, mas, como eu falei, a partir do momento que vai evoluindo o ceratocone, começa a aparecer todos os sinais que eu falei, tanto ali na acuidade visual, como na refração, como no exame na lâmpada de fenda, né? Examinando conjuntivo, limbo, a córnea, é um exame completo, gente. Pálpebra até também, né? Você pode, quando o sinal de Monson, por exemplo, é uma avaliação da pálpebra que você faz com o paciente, olha para baixo, um abaulamento, né? Sinal de Risuti, que também é um sinal importante, o anel de Fleischer, então, passando pelo cristalino, para ver se tem uma cataratinha congênita que pode estar atrapalhando, passando pelo vítreo, se tem uma persistência do vítreo primário, né, hiperplásico, chegando lá na retina, olhar o nervo óptico, se está saudável, olhar se tem cicatriz macular de toxoplasmose congênita, que é um diagnóstico diferencial também de baixa visão. Só que nesse caso, como eu já falei, a visão é muito ruim. Quando a cicatriz atinge a mácula, a visão é péssima, às vezes não bate com aquele ceratocone inicial, né? Que tem uma visão não tão comprometida. Daí dá para você suspeitar que não é só o ceratocone, deve ter outra coisa. Agora, a ambliopia não. A ambliopia tem aquela ambliopia leve e tem a ambliopia profunda, né? Na ambliopia profunda você vai ter uma acuidade visual muito ruim, mas na ambliopia leve pode confundir muito com a acuidade visual de um ceratocone leve. Por isso que o exame de potencial de acuidade macular é diferencial. Se ele estiver normal, é só o ceratocone mesmo. Se ele estiver alterado, muito baixo, você tem ali uma ambliopia. É um olho que a região da mácula e as vias ópticas não desenvolveram por um estrabismo, que não foi tratado até os 8 anos de idade, por uma anisometropia, né, com a diferença de grau muito alta entre os dois olhos, que não foi tratado também na época certa, com tampão e com óculos. Então, é um diagnóstico diferencial. Eu já vi muita gente errar, achar que é só ceratocone, tratar, fazer tudo certinho, quando vê, a visão não melhora nada. Por quê? Porque é um olho amblíope. Por quê? Porque tem uma cicatriz macular que passou batido, que o colega não observou, não examinou. Então, gente, deixa eu falar como é que eu faço para a gente encerrar. Como é que eu faço? É o seguinte, o paciente chegou comigo, jovem, primeira década de vida, segunda década, por aí, 10 anos, 15, 20, até os 30, né? Eu já imagino que ele, se tem córnea, pode ter ceratocone, que, como eu já falei, é a doença mais comum da córnea. Então, eu já pergunto, tem o hábito de coçar os olhos? Não. Mas já teve? Se já teve, o estrago já foi feito. Tem antecedente familiar de ceratocone? Importantíssimo essa pergunta. Usa óculos? Uso. O grau dos óculos altera muito, muda muito, como se aqueles óculos sempre não funcionam, né? Desde cedo, óculos novo, inclusive, também é uma questão importante. Tem algum sintoma do ceratocone? Fotofobia, dificuldade à noite para dirigir, para ler, halo ao redor das luzes, você olha para a lua, tá aquele sombra, né? Aquela sombra, aquela como se fosse visão dupla. Tudo isso são sintomas de ceratocone. Tem algum sintoma? Né? Os óculos, como é que é? Funcionam ou não? Aí você vai, aí eu vou olhar, né? Eu vou para o exame físico. Exame físico, tudo aquilo que eu falei, examinar a conjuntiva, a córnea, o limbo, o cristalino, o vítreo, a retina, o disco óptico e a mácula. Aí, se eu desconfiar de ceratocone ou de outra coisa, mas eu estou falando aqui de ceratocone, eu vou olhar a ceratometria que sai no autorrefrator, como eu já falei, a pressão intraocular, né, se for muito baixa e tal, a ceratometria eu vou olhar. Se eu suspeitar, eu vou pedir a topografia de plástico, que vai me dar exatamente se aquela curvatura realmente está fora do padrão ou se tem um astigmatismo ali irregular, comparar os dois olhos, aquela diferença que eu falei, se houver uma diferença entre os dois olhos na ceratometria acima de 0,75,
e na refração acima de 1 grau de astigmatismo, de diferença entre os dois olhos, suspeita. Então, se veio ali a topografia já alterada, eu peço de cara o Pentacam para confirmar as alterações da topografia e do exame clínico para fazer estadiamento e tratamento. Agora, se eu desconfio de tudo, né, pela história, pela anamnese, exame físico, eu peço a topografia de plástico e ela vem normal, acaba ali? Não. Aí que eu peço mais, eu peço o mapa epitelial e o Pentacam, não só o Pentacam. Porque eu já vi ceratocones com topografias normais, com ceratometrias normais. Como eu já falei, a normalidade é da média da ceratometria do brasileiro é 44 dioptrias, oscilando entre 43 e 45. Então eu já vi ceratocone com ceratometria com topografia normal. Por quê? Porque o mapa epitelial vai me mostrar se o epitélio está mascarando alguma ectasia inicial que a topografia de plástico não mostra. E o Pentacam vai me mostrar se ele tem alguma córnea muito fina, ectásica, se ele tem uma alteração na superfície posterior da córnea, alguma elevação na superfície posterior, que a topografia de plástico também não me mostra. O Pentacam vai me mostrar se ele tem algum índice de ectasia, um índice de progressão com alguma alteração, que são índices que me mostram também que o paciente tem alguma ectasia evoluindo ali. Então, tudo isso o Pentacam me fornece esses dados. Por isso que são essenciais. Eu complemento a informação do exame clínico, anamnese, exame físico, e da topografia de plástico, eu complemento com quando a topografia está normal, com mapa epitelial e Pentacam. Quando a topografia já vem alterada, astigmatismo irregular, ceratometria alta, eu vou direto para o Pentacam. Aí você não precisa pedir mais o mapa epitelial, porque você já tem uma evidência, né? De ceratocone, é claro ali que a própria topografia de plástico já te evidenciou. É assim que eu faço. Aí com isso eu tenho o paciente na minha mão.